Olá, olá meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira e venho com vocês para mais uma aula de geografia. Você já deve estar se acostumando aqui, estou aqui no meu quarto, nessa estrutura, tentando cumprir o isolamento social, mas não deixando de também dar minha parcela de contribuição para a sociedade, né? Trazendo até você o que a gente pode nas aulas de geografia. Você que vai fazer concurso, você que está estudando, você que está no pré-vestibular, saiba o seguinte, né? Estude. Apesar das situações, é sempre importante a gente estudar. E hoje, pessoal, a gente vai dar seguimento aos conteúdos que nós já estávamos trabalhando. Quem está seguindo aí, então, a nossa orientação semanal, percebeu, então, que eu vinha falando da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, alguns momentos também do pós-Segunda Guerra Mundial, falando da Guerra Fria, os acontecimentos que nós tivemos então na Guerra Fria, do mundo bipolar e da situação que se instaurou entre capitalistas e socialistas. Nós vamos falar, pessoal, continuar esse assunto, falando um pouquinho então do pós-Guerra Fria, do momento então a partir de 1992. Professor, 1992 nós temos um problema aí, né? Não é 91 que é o fim da União Soviética? Sim, né? A União Soviética acaba em 91, porém a assinatura do fim da Guerra Fria vai acontecer no ano seguinte, em 1992, ok? E como é que a gente chama esse momento então? Nós chamamos de a nova ordem mundial, esse é o tema de hoje, ok? Vamos lá então, pessoal, trabalhando um pouquinho, vamos entender primeiro, pessoal, a questão da nova ordem mundial, na questão de organização do espaço mundial, né, de regionalização. Por quê? Durante a Guerra Fria, nós tínhamos uma clareza muito grande de pensar, né, ordem bipolar, oeste e leste. Beleza, então nós tínhamos lá a parte ocidental, a parte oriental, a parte capitalista, a parte socialista. Mas vejam, também era possível dividir o nosso planeta, né, ou o nosso mundo em que a gente chama em três mundos, né, o chamado primeiro mundo, e o segundo mundo, e o terceiro mundo. Como assim? A princípio você tinha lá primeiro e segundo mundo, que eram o primeiro mundo os capitalistas e o segundo mundo os socialistas. Porém, se percebe o seguinte, que entre os capitalistas você tinha também algumas diferenças, você tinha algumas questões econômicas que os diferenciavam, né? Então você tinha os capitalistas muito bem desenvolvidos, capitalistas ricos, já industrializados, no centro do capitalismo, no centro da economia, e aqueles países ainda de uma economia precária, de uma industrialização tardia e de subdesenvolvimento, ou em processo de desenvolvimento. Então percebam, pessoal, os capitalistas não eram iguais, então não dava para colocar todo mundo no mesmo bolo. Por isso a necessidade de você ter então o chamado terceiro mundo. Percebe? Então nós tínhamos lá durante esse período aí, primeiro, segundo e terceiro mundo. Porém, né, a partir de 92, com o fim da Guerra Fria, aliás, a partir de 91, com o fim da União Soviética, né, o capitalismo ele ganha uma força muito grande, enquanto o socialismo ele fica restrito a alguns países apenas. Então vejam, não há mais necessidade de chamar o mundo de primeiro e segundo, ou dividir o mundo em primeiro e segundo. Há necessidade de criar uma nova divisão e essa primeira que a gente vê aqui, né, a divisão norte e sul, que acabou sendo considerado conflito norte e sul, é interessante para a gente começar o nosso estudo. Por quê, pessoal? Vejam bem, como eu disse para vocês, alguns países saíram na dianteira do capitalismo, né? Muitos países foram produzindo, né, ao longo da sua história, na primeira fase do capitalismo, na segunda fase, na terceira fase do capitalismo, e por isso acabaram se desenvolvendo muito, né? Em contrapartida, alguns países foram muito explorados nesse período. Então vejam, dentro dessa questão econômica e também histórica, né, na questão do fornecimento de matéria-prima, nós temos a divisão chamada de divisão norte-sul. Sim, norte-sul. Veja bem, nós não estamos falando da linha do Equador, nós estamos falando de uma divisão econômica, uma questão de desenvolvimento, ok? Então percebam, pessoal, como é que era feito isso então? Os países ricos e desenvolvidos, sede de grandes empresas e tudo mais, eles pertenciam ao norte, né? Enquanto os países subdesenvolvidos, mais pobres, pertenciam ao sul. Olha só que coisa, né? Se percebe ao longo da história que isso aqui deu alguns conflitos. Por quê? Você tinha países como, por exemplo, o México, que faz parte do hemisfério norte, mas, porém, devido à sua economia, à sua história econômica, né? Ele faz parte, então, dos países do sul. Mesma coisa que a Austrália, né? Percebe aqui, ó. A Austrália, apesar de estar no hemisfério sul, faz parte então do norte por conta das suas características econômicas. Então, por conta disso, pessoal, essa divisão ela recebeu diversas críticas. Por quê? Porque nós já temos uma divisão norte e sul feita pelo Equador, né, feita pela linha do Equador, uma divisão geográfica de posição, né, de posicionamento global. Então percebam, essa divisão ela acabou trazendo uma série de confusões e por isso ela acabou não indo muito para frente, né, ela acabou não seguindo muito, tanto é que a gente passou a usar muito mais de desenvolvimento, a questão do IDH e tudo mais. Bom,
continuando essa ideia, vamos entender aí como é que esses países então se tornaram desenvolvidos. Isso muito se remete à questão da forma com que esses países se organizaram no processo produtivo ao longo da sua história, né? Em especial falando aí da divisão internacional do trabalho, né? Então vejam, pessoal, quem não lembra da divisão internacional do trabalho, nós estamos falando das áreas de especialização, ok? Da forma com que cada continente ou cada país se especializou ou no processamento de matéria-prima ou, né, na obtenção dessa matéria-prima. Ok? Bom, pessoal, basicamente nós vamos ter 3 momentos que a gente percebe então a DIT, né, ou Divisão Internacional do Trabalho, se modificando. A primeira está ligada à primeira fase do capitalismo, no capitalismo comercial, na qual nós temos assim, né, as metrópoles, elas então têm a função de receber as matérias-primas, né, os produtos agrícolas, né, a madeira, esse tipo de produto, e vai processar, então vai manufaturar esses produtos e boa parte vai inclusive vender para as próprias metrópoles, né? Então a metrópole ela não tinha inclusive, né, nem a condição de ter a sua própria indústria, né? Lembra lá do Pacto Colonial? Bacana a gente dar uma olhada aí sobre a industrialização brasileira e entender um pouquinho a questão do Pacto Colonial, que nos ajuda a entender isso, né? Então o Brasil consumiu o produto manufaturado vindo da sua metrópole, que era Portugal, ok? Então perceba, pessoal, isso acontecia em várias partes do mundo também, beleza? Agora, quando nós temos a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, alguns outros, a ideia ainda é a mesma, né? A metrópole fornece alguma coisa, a metrópole processa. Porém, agora nós temos as matérias-primas ligadas à energia, nós temos aí o minério acontecendo, vindo, né, sendo exportado e tudo mais, e aí então os produtos industrializados parte deles vão voltar para serem vendidos nas colônias também. Vejam, pessoal, nós estamos falando de processo de industrialização, né? Não que a manufatura não fosse, né? Lembre-se que nós temos lá as fases da indústria, né? Então o artesanato, né? A questão da manufatura, maquinofatura, depois nós temos aí, dentro da maquinofatura, que é a Revolução Industrial, nós temos o Fordismo, né, o Toyotismo, nós temos o Volvismo, né? É sempre bacana a gente dar uma estudada sobre esses assuntos, pegar lá as teorias do Taylor, também sempre ajudam muito nesse momento, ok? Então vejam, pessoal, neste momento então da segunda fase do capitalismo, nós temos também a Divisão Internacional do Trabalho, trabalhando da mesma forma, né? Então a metrópole, ela fornece matéria-prima, porém agora outros tipos de matéria-prima e fontes de energia, e a metrópole processando isso, ok? Agora com a ajuda das máquinas e tudo mais. Agora, quando nós temos a terceira fase do capitalismo, nós percebemos que nós temos aí o surgimento de uma nova divisão internacional do trabalho, né? Então a terceira fase da DIT é a que a gente chama de nova divisão, né? Que é o momento então que nós estamos vivendo o capitalismo financeiro, ok? No qual as empresas elas deixam de ficar dentro do território desses grandes países e elas são instaladas, né? As suas filiais são instaladas nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento, né? Nos países mais pobres. Por quê, pessoal? Por algo que a gente chama de 3Ms, ok? Que é o mercado consumidor local, a matéria-prima, né? Que isso é importante, vejam, né? Porque, ó, olha lá, voltando, eles podem consumir, né? A matéria-prima já está lá, então você não precisa necessariamente transportar essa matéria-prima e também a mão de obra mais barata, né? Então você tem lá a mão de obra nesses países subdesenvolvidos, é muito mais em conta do que num país como, por exemplo, os Estados Unidos ou a Alemanha, né? Então as indústrias, as grandes empresas, né, que passam a ser as transnacionais, elas instalam as suas filiais nessas empresas, né? E você vai notar isso, você tem lá, deve ter o seu tênis escrito Made in Vietnã, Made in Coreia, né? Enfim, uma série de países que se tornaram muito importantes, se industrializaram por conta dessa nova divisão internacional do trabalho, ok? Muito ligado também às crises que nós tivemos aí e tudo mais, mas aí fica para um outro momento. Mas entenda, pessoal, há uma transferência, né? Uma transferência de capitais para esses países. E aí então nós temos a chamada nova divisão internacional do trabalho, que vai culminar, pessoal, também ajudar nesse processo de globalização que nós vivemos, né? Então vejam, a necessidade, a globalização ela não foi inventada, ela surgiu e deu-se o nome de globalização. Mas por que essa necessidade de você ter tecnologia da informação, né? Por quê? Porque agora você tem uma empresa que está lá do outro lado do mundo e você precisa manter contato com ela. Você precisa fazer transferências bancárias, né? Você precisa tomar decisões e não tem como ficar viajando para o Vietnã,
para a Indonésia para tomar as decisões. Você tem lá o CEO lá, mas você vai também transferir dinheiro, transferir capitais, né, de diversas formas. Isso precisa ser feito de forma rápida e ágil, né? Por isso, então, essa revolução tecnológica, principalmente no meio da informação, mas essa mistura cultural que nós percebemos na globalização, muito ligada a essa terceira fase aqui que nós temos, então, da chamada divisão internacional do trabalho, ok? Bom, pessoal, uma característica da nova ordem mundial também é essa mudança de bipolaridade, né, que a gente tinha para outras formas de pensamento. Não é a única que vocês estão vendo aqui, nós estamos falando, coloquei aqui no quadro a multipolaridade. Porém, pessoal, isso é uma forma, tá? Existem outras formas de analisar e existem outros critérios de analisar. Eu escolhi um aqui para a gente começar, mas lembre-se, é um, ok? Olha só, quando a gente fala, então, de multipolaridade, nós estamos falando dos chamados quintais, né? Então, basicamente, nós temos 3 grandes quintais no mundo, que é o quintal Estados Unidos, o quintal União Europeia e o quintal Ásia, aqui juntando Japão e China. Ok? Vejam, pessoal, é um critério e esse critério é basicamente econômico, né? Então, quando se pensou nessa situação, pensou o seguinte: você tem 3 grandes forças, né, representada pelos Estados Unidos, né, o quintal América e Estados Unidos, o quintal Europa ou União Europeia, que pega ali a África também, representada principalmente pela Alemanha, e o quintal Ásia, que você tem a China e o Japão. Então perceba, nós temos aí cada um, e esses quintais às vezes acabam se misturando, vocês vão perceber aí neste mapa maior que nós temos aí alguns fluxos, né? Mas são os 3 grandes, ok? Isso é uma forma de pensar. Porém, pessoal, nós temos outra, que é o fato de que quando nós pensamos não mais na multipolaridade, mas pensando agora na unipolaridade, quando nosso critério é apenas bélico. Quando a gente fala apenas bélico, pessoal, nós já temos apenas uma força, que é os Estados Unidos da América, que acabam então tomando e domando o planeta todo por conta do seu investimento. Lembrando que os Estados Unidos investem muito em armas, né, muito em armas, e isso os coloca, né, na dianteira na questão da guerra. Ok? Né? Não se quer declarar guerra aos Estados Unidos, isso é uma coisa óbvia, né? Então vejam, aqueles que pensam no critério apenas, né, armamentício, né, vão partir para a ideia da unipolaridade. Então vou voltar aqui, ó. Quando a gente fala de critérios econômicos, multipolaridade. E quando a gente fala de critérios militares, apenas unipolaridade. Porém, alguns defendem, né, a ideia que a gente chama de apolaridade. O que é isso? Não tem critério. Ou você tem diversos critérios diferentes que, ora, um sai na dianteira, ora, outro sai na dianteira. Como, por exemplo, o terrorismo, né, a questão religiosa, que vocês estão vendo aqui, então, ó, terrorismo, né, essa aqui é uma foto das Torres Gêmeas do 11 de setembro, a questão das religiões, a saúde, né, a questão ambiental, ok? Então, essas características, pessoal, ora, uma acaba se tornando mais forte, mais evidente, né? Essas características vão ditar como é que vai ser a organização mundial. Então a gente percebe, a gente poderia colocar aqui na questão da saúde o que nós estamos vivendo agora, né? Como um vírus, né? Ou a disseminação de um vírus no mundo está modificando a economia, está modificando nosso modo de viver, estão fazendo um professor gravar aula dentro do seu quarto, né? A sua TV de jogar videogame se tornou um quadro, né? Ou pelo menos aí um quadro digital. Então perceba, pessoal, essas mudanças de comportamento, essas mudanças na economia se devem a um tipo de característica, um tipo de critério, né, que se analisa, né? Então hoje nós temos diversos, ok? Um pouquinho falando desses critérios aí, pessoal, nós podemos pensar um pouquinho no que aconteceu pós 11 de setembro, que acho que é uma forma muito interessante da gente analisar o mundo, do chamado, então, guerra ao terror, né? Vejam, pessoal, a partir do ataque que nós tivemos em 2001, né, no 11 de setembro de 2001, né, pouco tempo depois, em 2002, foi então lançada a chamada doutrina Bush, né? E vejam, essa doutrina, qual é a ideia, pessoal? Defender de modo preventivo. Primeiro eu ataco para garantir a minha defesa, né? Então, a melhor defesa é o ataque, né? Então, eu vou fazer ataques preventivos. Qualquer potenciais inimigos, qualquer potenciais terroristas, né? Então, primeiro você vai prender, depois você vai descobrir se é inocente ou não, você vai vasculhar, você vai ter espionagem, vai ter a invasão de privacidade, uma série de características que marcam esse momento, que hoje nós percebemos, muito alimentado também pelo desenvolvimento tecnológico da informação, né? A gente tem aí uma cyberespionagem acontecendo em diversas situações, em diversos países já foram relatados isso, né? Segredos de Estado sendo colocados na mídia, né? Nós temos uma série de situações acontecendo, todas elas ligadas aí, né? De qualquer forma,
a ideia da doutrina Bush é: não quero que haja uma nova ascensão de nenhuma outra potência militar. Quando se percebe que está acontecendo, seja ela legítima ou não, né, nós temos que cortar isso, ok? Bom, dentro também, pessoal, né, vamos lembrar um pouquinho que a guerra ao terror não é uma guerra que às vezes os Estados Unidos acham que é, e obviamente, né? Mas a guerra ao terror não é uma guerra contra os islâmicos, né? Não é isso, né? E nós temos diferença muito clara aí, né? Nós temos aí a ideia do terrorismo, né? Que é você utilizar da violência para intimidar, para gerar medo, para gerar pânico, para desestabilizar. E você tem um fundamentalismo de diversas religiões, né? A gente está falando aqui do islâmico, mas você tem fundamentalismo católico, tem fundamentalismo em várias religiões aí, né? Mas hoje falando do islâmico, né, é aquele que defende muito a questão da jihad, né, defende pesadamente a ideia da sua religião, da disseminação da sua religião. E cuidado aí, né, a jihad, a guerra santa, não é necessariamente uma guerra armada, mas é a luta para você fazer com que a sua religião seja conhecida, a religião islâmica seja conhecida. Obviamente, alguns deles fazem da jihad uma luta armada, né? Mas, em geral, o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo islâmico, neste caso, pessoal, é a ideia da religião, ok? Para a gente não confundir as situações, tá? Não, olha lá no finalzinho, o terrorismo não deve ser confundido com o fundamentalismo islâmico, beleza? Fica a dica aí pra gente saber. Bom, algumas características que nós percebemos, pessoal, né? Nós tivemos aí a questão do ataque ao Afeganistão, né? A derrubada do regime Talibã, muito ligado pelo fato de que o líder do Talibã, o Osama Bin Laden, se tornou inimigo público dos Estados Unidos, inimigo número 1, né, dos Estados Unidos. Nós tivemos também a questão do Iraque, né? Da busca por armas de destruição em massa, que até hoje não encontraram, né? Não encontraram nenhum estilingue no Iraque, né? Mas está lá, né? Tentaram e sabia que o Iraque poderia se tornar aí uma insurreição, né, uma potência militar menor, mas uma potência militar que pudesse tentar, de certa forma, fazer frente, pelo menos ideológica, aos Estados Unidos. Então se cortou esse governo de Saddam Hussein, né, entre outros que nós vamos perceber, né, na questão. Então nós temos aí algumas fotos, né, então você tem lá o Talibã, esse aqui é o Saddam enforcado, né, o inimigo, que essa foto girou o mundo, chamado Osama Bin Laden, né? E aqui uma reportagem da Veja falando um pouquinho sobre a guerra ao terror. Essa é mais ou menos a ideia, né? Regime Talibã, não estou dizendo que ninguém é santo e que nada disso, pessoal, só estou dizendo para vocês que essa característica aqui, então se pintou a maldade extrema nestes rostos aqui, alguns sem rosto, mas nessas expressões, e foi isso que aconteceu no mundo. Bom, mudando um pouco da nossa característica, não só a gente tem a guerra ao terror, pessoal, mas nós temos também o fato de que na Europa a gente percebe algumas crises econômicas acontecendo durante o desenvolver dessa nova ordem mundial, né? Alguns países que tiveram crise da mão de obra, tiveram problemas ligados à previdência social, né? Então estes países acabaram sofrendo muito e perdendo, e em especial nós temos esses países aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 países que são chamados PIGS, né? PIGS é uma forma meio sem graça de brincar, né? Chamando de porcos, né? Porque são os países com as economias mais fragilizadas da União Europeia: Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha. Aí nesse tempo de coronavírus, então, percebemos aí que principalmente a Itália e a Espanha têm sofrido muito com a questão da pandemia, né, do Covid-19, e quantas pessoas têm morrido, né, por conta da grande quantidade de idosos que tem nesses países, ok? Então perceba, pessoal, os PIGs são os países então cuja economia está muito fragilizada, principalmente por conta do sistema previdenciário, não somente, né, também nós temos vários problemas ligados à mão de obra e tudo mais, ok? Bom, e também aí, pessoal, não tem como não deixar de falar, né, dentro desse cenário que nós vivemos hoje em dia, né, chamados problemas, os grandes eventos ligados à Primavera Árabe, né? O que foi a Primavera Árabe? Uma série de eventos que começaram a acontecer a partir de 2010, final de 2010, nós tivemos ali o jovem Mohammed na Tunísia, né, que ateou fogo no próprio corpo em protesto pelo confisco da sua barraca de verduras, e vários eventos passaram a acontecer buscando a derrubada de governos ditatoriais, de governos corruptos, né, da falta de liberdade, né, de liberdade de expressão, de liberdade política e tudo mais. Então há uma série de situações acontecendo. Nós vamos ter acontecendo
no Egito, nós vamos ter acontecendo, como eu falei para vocês, na Tunísia, nós vamos ter, né, até anotei alguns aqui, pessoal, né, Hosni Mubarak, né, o Morsi, né, Mohamed Morsi, né, Muammar Gaddafi, são alguns aí que surgiram, né, ao longo desse tempo, que eram ditadores, né, e surgiu, na verdade, movimentos contra essas pessoas. O mais intenso, talvez, o mais forte que nós vamos perceber é exatamente o movimento que acontece na Síria, né, que até hoje nós temos muito forte esse movimento da Síria acontecendo e, obviamente, né, muitos mortos, muita gente saindo. Hoje a Síria é uma das principais origens de refugiados por conta dessa bagunça que se tornou por conta da disputa entre o governo e rebeldes e o Estado Islâmico que entra nessa situação e tudo mais. Então percebam, pessoal, nós temos uma série de conflitos que passam a acontecer no mundo. Dentre eles, aí a gente poderia gastar muito tempo falando de cada um deles e daria só uma aula de cada um deles. A nossa ideia não era essa, era mais mostrar aí como é que o mundo está hoje, nessa chamada nova ordem mundial, e eu espero que você tenha gostado. Ok? Fica aí um pensamento que a gente sempre gosta no final, né, de São Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Só uma ideia aí para você, se você está estudando em casa, não esqueça, né? Faça o necessário, faça o que é possível e logo, logo você vai estar fazendo o impossível. Beleza? Forte abraço, pessoal. Espero que vocês estejam bem.